Bom, gente, vamos falar do jogo de ontem, né? Se é que podemos chamar de jogo. Que pelada! Que pelada! É feijoada, né? Meu feijoada. Deus do céu! Se o objetivo era ritmo de carnaval na partida de ontem, olha, foi o que o torcedor Coxa Branca viu e a nossa equipe acompanhou de perto. Ontem a gente transmitiu essa partida entre FC Cascavel e Coritiba 0-0, um jogo que valia pela 8ª rodada, jogo atrasado, mas as duas equipes não saíram do 0-0, a gente não teve gols na tarde de ontem. E agora a gente fala do Coxa, porque o Júlio Rutz chega para trazer as primeiras do Verdão. Boa tarde, Júlio. Uma boa tarde, aquele abraço para todo mundo que acompanha o Bate Pronto nesta segunda-feira aqui pela Jovem Pan News e em jogo com cara de quarta-feira de cinzas, dá para dizer, em pleno domingo de carnaval, o Coritiba ficou no 0-0 com o FC Cascavel e se mantém em terceiro lugar na classificação da primeira fase do Campeonato Paranaense 2023, né? Faltando apenas uma rodada para o término desta etapa, o Coxa que terá pela frente a equipe do Operário jogando lá em Ponta Grossa, no Germano Krieger. E ontem, ao contrário das projeções para a partida, o técnico Antônio Oliveira escalou praticamente toda a força máxima de momento. A exceção foi o Aleph Manga, que estava suspenso, e quem entrou no seu lugar foi o Fabrício Daniel. Mas, com bola rolando, o que se viu foi um jogo truncado e, na maior parte do tempo, de poucas inspirações das duas equipes. Para o volante Bruno Gomes, as condições do gramado atrapalharam o desenvolvimento do jogo e a gente ouve ele aqui no Bate Pronto. Bastante jogada, a gente perdeu muito por causa da grama ali, mas não é justificativo. A gente tem que melhorar, a gente sabe que a gente tem que aproveitar nossas oportunidades, trabalhar mais, ver os pontos positivos para esse jogo do Brasil confiante e conseguir uma vitória lá. Quem também falou no microfone da Jovem Pan News após a partida de ontem foi o lateral Diego Porfírio, ele que entrou no decorrer da partida e também acabou abordando ali a questão do gramado do Estádio Olímpico Regional e já projeta também a partida importante da próxima quinta-feira contra o Maitá pela primeira fase da Copa do Brasil. O importante é a gente procurar não perder, continuar invicto na competição e agora a gente tem um jogo difícil na Copa do Brasil e já vamos focar pro jogo de lá. Legal, ouvimos, portanto, o Bruno Gomes, também o Diego Porfírio, após esse empate em 0-0, o torcedor Coxa Branca não gostou da atuação da equipe e daqui a pouquinho eu volto trazendo mais do Verdão neste bate-pronto, também abordando a entrevista coletiva do técnico Antônio Oliveira, ele que admite que o time não correspondeu, não esteve lá nas melhores jornadas até aqui neste Campeonato Paranaense. Tá aí, Júlio Rutz trazendo as primeiras informações do Verdão, com aí o depoimento do Bruno Gomes, também do Diego Porfírio. Quem também esteve acompanhando essa partida de perto foi o nosso comentarista Felipe Dalck. Será que foi esse o jogo que o Felipe Dalck também viu? Boa tarde, Dalck. Oi, TT, tudo bem? Um abraço para você e para todos que estão acompanhando aqui o Bate Pronto na Jovem Pan News. Ontem o jogo do Coritiba aí contra a equipe do Cascavel, mais um 0-0 na vida do Coxa, né, dentro do Campeonato Paranaense. E o Verdão, que reclamou bastante do gramado, né, como a gente pôde ouvir aí alguns atletas, tanto o Porfírio quanto o Bruno Gomes, porque realmente o gramado estava muito seco, né, ele não foi molhado antes e a bola estava quicando muito. Coritiba está acostumado com um gramado um pouco mais rápido, a gente sabe que o gramado do Couto Pereira tem uma qualidade muito superior ao normal, do que a gente vê principalmente no campeonato estadual. E é claro, como foi destacado também, agora o jogo da vida do Coritiba nesse início de temporada é a partida contra o Maitá, né, o jogo da Copa do Brasil, muito por conta do financeiro. Porque para a participação do Coxa é 1.400.000, mas para passagem de fase é mais 1.700.000 reais para poder disputar a segunda fase, que é no Couto Pereira. Então o Coritiba pode ter uma chance grande, né, de classificação aí até a terceira fase pelo menos, que daí é onde entra o sorteio, né, com os potes dos times da Libertadores. E o Coxa, TT, tem preocupado principalmente no sentido de que tem criado oportunidades, mas não está conseguindo concluir em gol, não está conseguindo fazer a jogada que faz, e geralmente faz bem,
transformá-la em gol. E esse é um dos grandes problemas do Coxa nesse início de temporada de 2023. Sem o Caio César e sem o Aleph Manga, Coritiba perde muito, né? E às vezes as peças de reposição não são tão boas. A gente falou tanto sobre a defesa nos últimos dias, no início da temporada, e agora o problema está se tornando o ataque. O Coxa hoje tem sim uma defesa bastante sólida, apenas 4 gols sofridos em 10 jogos no Campeonato Paranaense, enquanto isso o ataque está produzindo pouco, né? Foram apenas 2 jogos em que o Coxa fez mais de 2 gols. No caso, 3 contra a equipe do Foz e 3 também contra a equipe do Cianorte. Além, é claro, dos 2 gols marcados contra o Azures. Mas nas outras vitórias e nos empates, muito 0-0, 1-1 e 1-0 principalmente, que foi o placar que o Coritiba mais fez até aqui nesta temporada. É claro, o empate e a vitória por 1-0 vai servir na partida contra o Maitá. Mas até quando o Coxa vai conseguir mesmo sustentar o seu placar, sustentar a sua defesa, né, para não levar gols? A gente sabe que logo logo vai começar o Campeonato Brasileiro e logo logo Coritiba vai ter adversários muito mais fortes, que não vão perder as chances que os adversários perdem, né? Como ontem teve chance do Cascavel, teve chance também em vários jogos que Coritiba empatou, né? Ou até mesmo que venceu contra o Rio Branco, por exemplo. O Rio Branco teve uma grande chance. Contra o Cianorte, o Coxa levou a melhor muito depois, no momento em que estava com um a mais em campo, né? Então o Coritiba está sofrendo muito nesse ataque aí, mas a defesa nesse momento está sustentando. E agora o foco total é a Copa do Brasil, em que o Coritiba vai viajar nesta semana, no intuito de uma vitória, no intuito principalmente de uma classificação. Mas o Coritiba precisa muito evoluir ainda, né? Ontem foi difícil pelo gramado? Sim, foi, mas foi pelos 2 times também. E o Cascavel criou oportunidades, Coritiba também, mas não conseguiu concluir tanto assim em gol. Não teve uma grande chance, uma chance muito clara, né? Teve a chance do Marcelino Moreno no primeiro tempo, mas basicamente foi só. O restante foi muita bola cruzada, em que a defesa do Cascavel praticamente ganhou todas. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre essa situação dos gols do Coxa aí, perdidos, né? Os gols que, aliás, as oportunidades que estão sendo criadas, mas não estão sendo convertidas em gol. Obrigada, Felipe Dalck. Comentários direto lá de Cascavel. Ele que acompanhou ontem, junto com o grande Linhares Júnior, esta partida. Eles que transmitiram, né? A gente transmitiu, eu estava aqui no estúdio. E que joguinho, meu Deus do céu, que pelada. Como teve um comentário de um torcedor coxa branca ontem até na nossa live, me devolvam os 90 minutos que eu perdi, minha vida. Que eu perdi assistindo esse jogo, Janaína. Na verdade, a diferença do Coritiba para os últimos jogos é que ele não criou tantas oportunidades como criou, né? Contra o São Joséense, no último jogo também contra o Londrina, o Coritiba foi mais envolvente ali no meio campo, conseguiu articular melhor as jogadas. E dessa vez, como disse até o Dalck durante a transmissão, parece que o time comeu uma feijoada antes de entrar em campo e estava um pouco lento, né? Então o Coritiba não conseguiu construir muitas oportunidades, ele criou as melhores chances no primeiro tempo, jogou melhor, aí no segundo tempo o ritmo caiu um pouco, o Cascavel cresceu mais na partida, chegou ao ataque, levou perigo pro Coritiba, com o Wagner Gomes ali, o Gabriel, né, defendeu uma bomba dele, depois o Robinho também criou algumas chances e quase abriu o placar para o Cascavel, que seria um resultado ruim demais, né? É claro que o Coritiba já está classificado, não é essa a questão, mas é justamente o desempenho que o time vem mostrando aí no Campeonato Paranaense nesses últimos jogos, né? O que faz o torcedor ficar um pouquinho insatisfeito, visto que o Coritiba tem Copa do Brasil pela frente, precisa mostrar um desempenho melhor do que já demonstrou no ano passado, né? Que foi eliminado na terceira fase, e Campeonato Brasileiro principalmente, não dá para ficar dependente do Caio ali, né? Que o pessoal tá sentindo muita falta dele. Jogadora, revelação do Coritiba, excepcional, né? Todas as vezes que entrou ajudou demais o Coxa, tá se recuperando de lesão. O Aleph Manga estava fora também por conta de suspensão, agora provavelmente voltam ao time e vão trazer uma qualidade maior pro Coritiba, mas realmente o Coritiba não mostrou
não apresentou o futebol que se esperava, né? Então, daqui a pouquinho o Dalk, inclusive, vai voltar para falar mais com a gente sobre isso, sobre as mudanças que o técnico Antônio Oliveira fez ali no time. Os torcedores ficaram um pouquinho satisfeitos também, mas ele não tinha muitas opções no banco de reservas. Resumindo, 270 minutos nos últimos 3 jogos, né? Somando aí mais ou menos, apenas 1 gol marcado. O Coritiba é o terceiro colocado por conta do Operário ter uma vitória a mais nesse momento nos critérios ali de desempate. E o Coritiba vem pecando, não só nas finalizações, mas nesse último jogo também na construção das jogadas. Tem só o 7º ataque mais eficiente do estadual. Boa tarde, Alexandre Senechal tá aqui com a gente. Ale, você acha que o que mais preocupa o torcedor Coxa Branca, pelo menos foi o que eu percebi ontem na nossa transmissão e também nas redes sociais, é a falta de criatividade, de repertório? Seria esse o problema do Coritiba hoje com relação ao seu ataque? Boa tarde, TT, boa tarde, Jana, todos que estão nos ouvindo aqui na Jovem Pan News, claro, sempre falando, sempre no YouTube e também na rádio no 107.1. Olha, TT, que tá faltando criatividade no Coritiba, tá mesmo, né? Só a gente pegar os lances dos jogos. Quem nos acompanha pelo YouTube sempre pode assistir esses lances também. O Coritiba ontem criou pouquíssimo, né? O Coritiba não conseguiu furar essa defesa do Cascavel. E assim, o Atlético jogou contra o Cascavel num jogo que a gente acompanhou também na rodada anterior e teve dificuldades. O Coritiba teve mais dificuldades ainda. A diferença é que o Cascavel cansou até um pouquinho no segundo tempo, e o Atlético com as mudanças conseguiu chegar mais ao gol. O Coritiba não. O Coritiba mesmo com as mudanças, o técnico Antônio Oliveira trocou bastante gente na frente, lançou Potker, lançou Regis, fez uma mudança até na lateral com o Porfírio para ver se tinha mais chegada pela esquerda, no lugar do Vitor Luiz, que vinha jogando nas últimas partidas. Mas é um time que, como o Dalk disse brilhantemente no comentário dele, né, que antigamente o problema era a defesa e o ataque correspondia. Antigamente, que eu digo na temporada 2022, né? Recentemente. Agora a defesa vai muito bem, obrigado, né? Só 4 gols em 10 jogos, como ele também disse no comentário. E o ataque é o 7º melhor do estadual, né? Ou então o 5º pior, né, Jana? Que você fez o comentário ali. A questão só marcou mais gols do que o Rio Branco, Foz do Iguaçu, Arucó, Londrina, Cascavel e Azures, né? O sexto, não pode ser então, parâmetro, né? É bem pouco, né? Marcou menos gols que São Joséense, por exemplo, que até outrora fazia uma campanha bem ruim. Cianorte, e dos adversários da parte de cima da tabela, realmente muito atrás, né? O Atlético, por exemplo, marcou 11 gols a mais no mesmo número de jogos, né? É bastante coisa. Mas eu sou meio... talvez ovelha negra nessa discussão, porque tem até nossa enquete sobre o trabalho do Antônio Oliveira. Eu não acho que o trabalho do Antônio Oliveira tá sendo ruim até agora, não. Ele mexeu bastante pro time de ontem. 6 reforços que chegaram em 2023 foram titulares ontem. Não teve o Manga, que é um dos grandes pilares do time. Não teve o Caio César, que tem jogado muito bem. E além de tudo isso, pegou um adversário que mostrou que tem bastante poder defensivo também, que é o Futebol Clube Cascavel. Então eu sou um pouquinho ovelha negra nessa discussão. Acho que tem que dar um pouquinho de calma pro português. Mas a crítica tá alta, tá grande já em cima dele, né? Nossa enquete nesse momento, resultado parcial, 64% gostam do trabalho do Antônio Oliveira, 36% não. Falando um pouquinho mais da defesa, dá uma olhada nesses números. Nas 10 primeiras partidas da temporada, o Coxa saiu de campo 7 jogos sem ser vazado. Sofreu apenas 4 gols, sendo 2 desses falhas individuais graves do Muralha e do Vitor Luiz. E há 3 jogos, o Coritiba não toma gol. Momento excepcional, e quem vem garantindo tudo isso põe na conta do Gabriel, né, Janaína? Põe na conta do Gabriel, mas eu acho que a zaga também melhorou muito, com os né? reforços, claro. Inclusive ele repetiu, né, a escalação do jogo contra o Londrina praticamente, ali claro que não tinha a presença do Manga, né, que estava suspenso, mas o Kusevich e o Bruno Viana trouxeram muita segurança para essa defesa do Coritiba, que vinha sendo, né, questionada. Existia uma certa insegurança ainda em relação a isso, e o Coritiba não tá sofrendo gols, então isso é importante. Só que, né, também não faz. É importante não sofrer gols para ter calma para fazer, né? Falta essa construção aí da jogada do meio para frente, justamente pro Coritiba ter mais eficiência, porque aí também não adianta, né? Só empatar, né? O Vitor Garcia tá dizendo que o que me preocupa é o brasileiro. Não quero mais um ano de sofrimento no Brasileirão. Eu acho que o torcedor do Coritiba muitas vezes fica realmente
com o pé atrás, assim, com essas atuações, por conta dos anos, né, em que o Coritiba sofre no Campeonato Brasileiro. Às vezes vai até bem no Campeonato Paranaense, mas aí chega no Campeonato Brasileiro e acaba sofrendo, porque aí o nível técnico, obviamente, é outro, né? Ele sobe bastante, então precisa até lá estar preparado para realmente não ficar perdendo tantas oportunidades assim, né? A gente viu aí, tirando o jogo do Cascavel, que eu acho que não é muito parâmetro pra gente se basear, mas o jogo contra o Londrina, o jogo contra o São Joséense, o Coritiba sofreu demais, né? Demais pra conseguir marcar, né? Contra o São Joséense não marcou, mas contra o Londrina foi lá, conseguiu fazer o gol, mas pro Rodrigo Pinho fazer ele perdeu 2, né? Então, essa é a conta. Então, o Coritiba realmente precisa afinar melhor, se ajustar, se entrosar melhor ali para conseguir ir bem no Campeonato Brasileiro também.